Meus amados, vamos ler o texto, versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Amém? Tome o teu assento glorificando a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o desejado das nações, o ancião de dias, o verbo de Deus, o pão vivo que desceu do céu, a água da fonte da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade. Ele que manifestou-se em carne, mas foi justificado no Espírito, e foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo, foi contemplado por anjos, foi recebido na glória, assentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso, acima de toda potestade e principado, de todo nome que se possa referir nos céus, na terra e debaixo da terra, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas para quem adora ele é real aqui nesta noite. Só sente a presença do Deus invisível o adorador. Quem não adora só vai entender que ele está aqui se o pregador revelar o nome, se falar o número do CPF, ou se houver alguma cura, aí vai acreditar, não, Jesus está aqui. Mas o adorador não precisa ver essas coisas, ainda que são importantes. O adorador consegue ver a presença do Deus invisível e real, o Rei eterno e imortal. Meus amados e queridos irmãos, eu quero nesta noite compartilhar uma mensagem, como bem disse o pastor que antecedeu em sua oração, uma mensagem revelada, uma mensagem que Jesus me iluminou enquanto eu estava me humilhando diante dele e pedindo misericórdia. Então Deus colocou em meu coração esta mensagem. Eu quero falar um pouco sobre humildade, ou a importância de nos humilharmos diante do nosso Senhor Deus. E eu quero tomar como plataforma e ponto de partida o nosso Senhor Jesus, que ele é o maior exemplo de humildade. O nosso Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade. Eu digo, segundo a Bíblia, que a cruz do nosso Senhor Jesus, ela é a figura mais própria de humildade, ou de alguém que se humilhou diante de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, a história do nosso Senhor Jesus, enquanto veio a esta terra como homem, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele se humilhou, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, e a missão dele era chegar na cruz. E para que ele chegasse na cruz, ele deveria não se encher, pelo contrário, ele deveria se esvaziar. Eu penso que era uma das lições que Jesus estava nos ensinando para aqueles que desejarem, ou para aqueles que desejam se aproximar da cruz de Jesus. Qual é a lição? Esvaziar-nos de nós mesmos, porque a cruz de Jesus não gosta da soberba. É por isso que o diabo ele tem ódio da cruz, porque a cruz não gosta da soberba, e Satanás é o maior exemplo de soberba. E o que eu vou dizer parece ser forte, mas é a verdade, irmãos. O homem que se ensoberbece, ele é a cara de Satanás.
O homem que trilha pelo caminho do orgulho, ele é a cara do diabo. Agora, o homem que se humilha diante de Deus, ele fica a cara de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus se humilhou na cruz. A cruz não gosta de soberbo. Não porque Jesus era soberbo, mas para nos dar a lição, ele se esvazia de si mesmo para se aproximar da cruz. Até Jesus, para se aproximar da cruz, ele se esvaziou de si mesmo. Era uma lição que ele estava nos dando. Se vocês quiserem se aproximar da cruz, não se encham de si mesmo. Pelo contrário, abram mão de vossa glória. Aleluia. Porque o diabo quer que nós sejamos tudo menos crentes que levem a cruz de Jesus Cristo. O diabo quer que nós sejamos gente boas, solidários, quer que nós sejamos frequentadores de igrejas, quer que nós sejamos pessoas corretas moralmente, mas sem a cruz de Jesus. E é possível ser tudo isso sem a cruz? Sim, é possível. Mas Jesus está dizendo: se vocês quiserem ser meus discípulos, tome a sua cruz. Aleluia. Leve a sua cruz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na cruz que Jesus, ele levou, estava a nossa soberba. Mas na cruz que ele nos deu para levar, está a humildade dele. Aleluia. E se quisermos sermos humildes, se quisermos nos humilharmos diante do Senhor, carregarmos a santidade dele, o amor dele, o caráter dele, precisamos levar a cruz de Jesus. Eu estou falando nesta noite, nesta oportunidade, da importância de nos humilharmos diante do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, como eu já vos disse, Satanás, ele é o maior exemplo de soberba, mas Jesus é o maior exemplo de humildade. Jesus, em seus ensinamentos, ele sempre dizia e ele sempre frisava a importância de nos humilharmos. No capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado aqueles que dependem, que necessitam constantemente de Deus, aqueles que carecem de Deus constantemente, que se humilham diante do Senhor constantemente, dependendo sempre dele e unicamente dele. Jesus não somente ensinava, mas ele praticava o que ensinava, por isso tinha autoridade. Jesus sempre dizia: os governadores, os maiorais, exercem domínio sobre o povo, e os governadores os lideram, exercem domínio sobre eles, mas não podem ser assim com vocês. O maior dentre vós seja quem vos sirva. Em seguida, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Jesus sempre frisou, e ele dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pedro aqui, irmãos, como um bom servo, um bom discípulo, Pedro está levando adiante o que ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo, e começa aconselhando acerca desta virtude tão poderosa. E é bem verdade que não conseguimos falar de humildade sem falarmos de soberba. Eu estou frisando aqui que Jesus é o maior exemplo de humildade. Até porque Jesus, ele desceu do céu porque se humilhou. Ao passo que Satanás, considerando que foi expulso, ele desceu do céu porque se ensoberbeceu. Jesus, por causa da humildade, ele desce para ser um adorador. Satanás desceu porque deixou de ser um adorador. Jesus aqui na terra disse, como bem disse o pastor Luiz, que ele veio glorificar o Pai. Aleluia. E eu acho lindo quando Jesus vai dizer assim: eu não vim falar o que eu quero, porque quem fala o que quer busca a própria glória. Então, quando a gente vê alguém falando o que quer falar, é porque está querendo conveniência própria, querendo a própria glória. Pregador que fala o que quer está procurando a própria glória ou a glória dos homens. Mas Jesus disse: eu não vim buscar a minha glória,
Eu vim glorificar o Pai. Eu só falo o que o Pai mandou eu falar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Satanás, por causa da soberba, aliás, era o Lúcifer, o anjo de luz, o querubim ungido. Por causa da soberba, ele desceu do céu. Jesus, por causa da humildade, desceu do céu. Se ele não se humilha, ele não desce. Satanás, Lúcifer, por causa da soberba, desceu do céu e perdeu o nome. Já não é Lúcifer, não é o querubim ungido, é Satanás. Ele perdeu o nome por causa da soberba. Jesus, por causa da humildade, desceu do céu e ganhou um nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Satanás, ele desce do céu por causa da soberba e não volta mais para morar, não. Jesus, por causa da humildade, desceu, morreu, ressuscitou, mas subiu de novo e está à destra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele, sendo rico, se fez pobre, diz a Bíblia, para que nós fôssemos enriquecidos. Sendo rico, se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos. Meus amados irmãos, vejam o que Pedro está dizendo aqui. Versículo 5, ele vai dizer assim: humilhai-vos uns com os outros, humilhai-vos uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí o versículo 6 ele vai dizer: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Perceba uma verdade que há aqui neste texto, e eu quero compartilhar com os irmãos. No versículo 5, Pedro está dizendo: é importante nos humilharmos uns diante dos outros. É importante haver esta humilhação na horizontal. Versículo 5: humilhai-vos uns para com os outros. Pedro está dizendo: é importante eu me humilhar diante do pastor Sérgio. É importante, permita fazer menção do teu nome, meu pastor, o pastor Sérgio se humilhar diante dos irmãos, os irmãos se humilhar uns para com os outros, eu me humilhar diante do pastor Luiz. É importante haver uma humilhação na horizontal, humilharmos uns para com os outros. Aí no versículo 6 ele vai mudar, ele vai dizer no versículo 6: também é importante nos humilharmos diante de Deus, ou debaixo da potente mão de Deus. Perceba a diferença. No versículo 5 ele vai falar da humilhação na horizontal. No versículo 6 ele vai falar da humilhação na vertical. Versículo 5, humilhai-vos uns para com os outros. Versículo 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Veja como estas duas modalidades de humilhação ou de prática de humildade, ela forma a cruz de Jesus. Humilhai-vos uns para com os outros e humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Agora, não é a mesma coisa, meus irmãos, se humilhar diante dos homens e se humilhar diante de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Versículo 5, ele está dizendo: é importante nós nos humilharmos diante dos homens, ou nos humilharmos uns para com os outros. Mas no versículo 6, ele vai dizer também: é importante nos humilharmos diante de Deus. Veja que não é a mesma coisa. Nem todos que se humilham diante dos homens vão se humilhar diante de Deus. Eu vou repetir isso e eu espero que os irmãos compreendam. Nem todos que se humilham diante dos homens vão se humilhar diante de Deus. Ao passo que todos que se humilham diante de Deus sempre vão dar um testemunho de humildade diante dos homens. Isso é uma verdade. Nem todos que se humilham diante dos homens se humilham diante de Deus, mas todos que se humilham diante de Deus dará um testemunho de humildade diante dos homens. Agora, nem todos que se humilham diante dos homens se humilham diante de Deus, porque os homens, para censurar, para julgar, para analisar se somos humildes ou não, normalmente nós costumamos analisar as atitudes externas, se passou, se cumprimentou, se sorriu, se falou, é assim. Mas Deus, para ver a nossa humilhação, Ele não olha a nossa atitude externa, Deus olha o nosso coração lá dentro do coração do homem.
Ele vê se o homem se humilha, se o homem depende ou não. O homem não, o homem olha a atitude externa. Deus olha lá dentro, no âmago, no íntimo do homem, coração do homem. Agora, existe biblicamente exemplos de homens que se humilharam diante de outros homens, mas não se humilharam diante de Deus. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 15, o homem chamado Saul, um homem que se humilhou diante de outro homem, mas não se humilhou diante de Deus. Saul se humilhou tanto diante de Samuel, o profeta, a ponto de agarrar nas suas vestes e se ajoelhar e lhe rogar que fosse com ele para a cidade, lhe honrar diante dos anciãos. E ele rogou tanto que o Samuel ficou com pena de Saul. Samuel ficou comovido a ponto de Deus abrir os olhos de Samuel, e no capítulo 16 Deus dizia a Samuel: até quando tu terás pena de Saul? Era como se Deus estivesse dizendo: rapaz, abre o teu olho, abre o teu olho, esse cabra é um soberbo. Eu conheço o coração dele. Porque, irmãos, diante dos homens o soberbo pode até enganar, agora diante de Deus a capa do soberbo cai por terra. Diante de Deus, irmãos, a máscara do soberbo cai por terra. Agora Davi era diferente. Davi se humilhava diante de Deus e dava um testemunho de humildade diante dos homens. Quando Davi entra com a arca da aliança em Jerusalém, diante de todo o povo, quando ele tira a coroa real e tira as vestes reais, eu já cheguei a pensar que Davi estava se humilhando diante de Deus, mas não era. Quando ele tira a coroa, ele tira a vestimenta real, na verdade Davi não estava provando nada a Deus. Davi não estava mostrando nada a Deus. Na verdade, Davi estava mostrando aos homens que diante de Deus nós não somos nada. Aleluia. Diante de Deus, era uma mensagem que ele estava dizendo: olha, diante de Deus não existe rei. Aleluia. Diante de Deus, era a lição que Davi estava trazendo. Era como se Davi estivesse dizendo de forma coletiva e para cada um no individual a seguinte mensagem: olha, vocês conhecem, sabem que eu vim por de trás das malhadas, Deus me tirou, vocês sabem muito bem de onde, e olha onde eu estou. Então, quando Deus os exaltar, tire a vossa coroa. Aleluia. Quando Deus os honrar, tire a vossa coroa. Irmãos, eu vou dar um conselho para os irmãos, porque Deus já falou isso comigo. Não se preocupe se Deus vai cumprir ou não, se Deus vai fazer ou não, se Deus vai realizar ou não. Não se preocupa não, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Não se preocupe com isso. A preocupação nossa deve ser essa: Senhor, quando Tu fizeres, será que eu vou ter coragem de tirar a coroa? Quando Tu fizeres na minha vida, será que eu vou ter coragem de tirar a minha coroa? Ou eu vou mantê-la na minha cabeça? Deus exaltou Davi e Davi teve a coragem de tirar a coroa. E a pergunta de Deus para as nossas vidas é essa: quando eu te exaltar, você vai ter coragem de tirar a coroa? Aleluia. Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz que na adoração os 24 anciãos, eles lançavam suas coroas diante daquele que está no grande trono e dizia: digno és, Senhor nosso. Aleluia. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, porque Tu criastes todas as coisas, e todas as coisas existem porque Tu as criastes. E fazendo isto, eles lançavam suas coroas. Eu imagino, irmãos, uma reunião sendo feita dos 24 anciãos, e eles dizendo: olha, na adoração é muito perigoso nós mantermos a nossa coroa na cabeça, porque nós vamos olhar para aquele que está no grande trono, vamos ver uma coroa na cabeça dele também. Então é perigoso nós tomarmos para nós o que não é nosso. Então vamos nos diferenciarmos, vamos nos manter distintos. Vamos fazer o seguinte: na hora da adoração, na adoração, vamos fazer o seguinte: deixa só ele com a coroa. Aleluia. Vamos tirar a nossa. Aleluia. Você está preparado para tirar a coroa nesta noite? Levante assim a sua mão para o céu. Eu vou te dar um conselho: quando tu estiveres louvando e o povo adorar, tire a tua coroa.
Quando tu estiveres ensinando a palavra e o povo glorificar, tire a sua coroa. Quando tu estiveres pregando como eu estou pregando aqui, com esta honra de compartilhar com os irmãos essa mensagem e o povo adorar, tire a sua coroa. Quando Deus te exaltar, tire a tua coroa. Quando Deus te honrar, tire a sua coroa, porque Deus não vai nos honrar por simplesmente honrar, não. Deus vai nos honrar, vai honrar nosso nome para que o nosso nome honre o nome dele. Aleluia. Quando o salário aumentar, tire a sua coroa. Quando a bênção chegar, tire a sua coroa. Quando o milagre te alcançar, tire a sua coroa. Porque quem quer coroa, quem mantém a coroa, quer glória, quer exaltação. Agora quem tira a coroa, adora e exalta ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam, irmãos, se eu disser assim para os irmãos: olha, eu vi alguém assentado num trono e com a coroa na cabeça, os irmãos vão dizer: é um rei. É ou não é? Pastor Sérgio, eu vi um homem com a coroa na cabeça sentado no trono. Ah, só pode ser um rei, né? Mas a Bíblia está dizendo que eram 24 anciãos. Eles tinham coroas e estavam assentados em tronos, mas não eram reis. A Bíblia os chama de anciãos. Tem uns que Deus não pode dar uma coroa para ele, irmão. E nem pode colocar ele num trono, que ele já pensa que é rei. Mas a Bíblia diz que eram homens com coroas, sentados em tronos, mas eles tiravam as coroas. Isso era eles reconhecendo: olha, estamos com coroa na cabeça, estamos sentados em tronos, mas nós sabemos quem somos. Aleluia. Nós não somos reis, somos anciãos. Deus, nesses últimos dias, irmãos, Ele está querendo honrar e exaltar homens e mulheres que têm coragem de tirar a coroa quando for preciso, para glorificá-lo e exaltá-lo. Aleluia. Você tem coragem de tirar a coroa quando for preciso, para exaltar o nome do Senhor Jesus? Bendito seja o nome. Davi, ele se humilhou diante de Deus e deu testemunho de humildade diante dos homens. Aí quando ele tirava a coroa, ele tirava as vestimentas reais, a Milca olhou da janela e se escandalizou. Mical olhou, ao invés de olhar: ei, que maridão que eu tenho, que exemplo. Foi o contrário. Olhou e disse: que situação. Um rei se prestando a essa situação, se fazendo semelhante aos servos dele. A Mical, ao invés de valorizar a atitude de Davi, ela escarneceu, ela se escandalizou. Sabe por quê, meus amados? Porque Mical era soberba, e soberbo nunca vai valorizar a atitude de quem é humilde. Grave bem isso para você glorificar a Deus e não se frustrar. Não espere ser valorizado por quem é soberbo. Ele não vai valorizar a atitude de quem se humilha. E quem disse isso não foi eu, não. Foi Jesus quem disse isso. João capítulo 5, Jesus vai dizer assim: ó, eu vim glorificando o meu Pai, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Se outro viesse em seu próprio nome, vocês receberiam. Era como se Jesus estivesse dizendo: pastor Sérgio, vocês são soberbos, e porque eu não sou soberbo igual a vocês, vocês não me receberam. Mas se vier outros soberbos como vocês são, vocês vão aplaudir, vocês vão receber com toda alegria. Porque, irmãos, soberbo só vai valorizar soberbos. Agora, humilde só se dá bem com quem é humilde, com quem é simples. E nós glorificamos a Deus por estas coisas, porque o nosso Jesus, Ele foi um homem humilde. O maior homem da história se diminuiu para nos dar o exemplo que a vitória está no ato de nós nos humilharmos diante do Deus Todo-Poderoso. Meus amados e queridos irmãos, a Mical é um exemplo, é uma figura própria, é uma tipologia de Israel, a nação de Israel. Porque a nação de Israel, semelhante a Mical olhou o rei se humilhando e se escandalizou e ficou estéril. Quem me ouve, diga amém. Mical viu o rei se humilhando, se escandalizou e ficou estéril, improdutiva. A mesma coisa que Israel. A nação de Israel viu o rei se humilhando, se escandalizou, e até hoje Israel é estéril, não produz nada. Para o reino de Deus, não. Israel é estéril até hoje, irmãos, porque se escandalizou com a humilhação do rei. Israel se escandalizou pelo rei ter nascido numa manjedoura. Não, esse não é o nosso rei. Pobre, filho de carpinteiro? Não.
Israel se escandalizou pelo rei ter entrado em Jerusalém num jumentinho, nosso rei. Israel se escandalizou pelo rei ter tido, irmãos, uma coroa de espinhos na cabeça. Israel se escandalizou quando viu o rei pendurado numa cruz. Ficou estéril até hoje. Mas sabe por que a igreja produz até hoje? Ah, vocês não estão sabendo não? Sabe por que a igreja produz até hoje? Porque naquilo que Israel se escandalizou é motivo de glória para a igreja. A igreja até hoje glorifica pela cruz de Jesus. Você consegue glorificar a Deus pela cruz? Você consegue sentir alguma coisa pela cruz? Ou será que nós estamos nos escandalizando na cruz? Paulo disse: olha, agora eu não tenho de me vangloriar, a não ser na cruz. Aleluia. Pela qual o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. Eu me glorio na cruz de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos vivendo um momento em que nós sentimos Deus em tudo, menos na cruz. Momentos em que se você pregasse, a roda vai girar. Irmãos, tem uns que pula, que quebra os bancos. Tem uns poeira sobe, irmãos. Como diz o pastor Gilvan Rodrigues, tem uns que quebram até os dentes. Quem te viu embaixo vai te ver em cima. Eita. Agora, se você fala do sangue, da cruz, da santificação, é difícil o povo sentir alguma coisa. Eu não estou dizendo que para sentir tem que abrir a boca, tem que... Não. Mas a gente espera no mínimo um povo pentecostal que se alegre pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Aleluia. Vocês conseguem se alegrar pelo poder da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo? Bendito seja o nome do Senhor. Levante assim a sua mão para o céu, em nome de Jesus. Recebe o poder da cruz de Jesus nesta noite. Não tem desânimo que resista ao poder da cruz de Jesus. Não tem frieza que resista ao poder da cruz de Jesus. Não tem seta do maligno na mente de ninguém que resista ao poder da cruz de Jesus. Não tem desânimo, não tem, irmão, não tem cansaço espiritual que resista ao poder da cruz de Jesus Cristo. Saia daqui nesta noite dizendo: a vitória é minha pelo poder do sangue. A vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora sim, irmãos, olha o que Pedro está dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Esse aqui, irmãos, é o primeiro privilégio de quem se humilha diante de Deus. Está aqui, Pedro disse assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Pedro está dizendo assim, ó: quem se humilha não fica na mão do homem. Aleluia. Quem se humilha está nas mãos de Deus. Vai valer a pena nós nos humilharmos. Vai valer a pena nós abrirmos mão de nossa razão. Vai valer a pena nós continuarmos trilhando o caminho da dependência. Nós não vamos ficar nas mãos dos homens carnais, dos homens maus. Nós vamos ficar debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Nós vamos continuar sendo sustentados pelas mãos do Senhor. Vai valer a pena. O primeiro privilégio: quem se humilha não fica nas mãos dos homens maus. Quem se humilha está sustentado debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem se humilha está guardado debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai dizer assim, ó: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, quem resiste o soberbo não é o homem. Quem resiste o soberbo é Deus. Então não vai adiantar nós aplaudirmos soberbos. Nós abrimos portas para soberbos. Nós ficarmos admirados com os soberbos por não termos às vezes discernimento. Não vai adiantar. Quem resiste o soberbo é Deus. O soberbo não vai chegar a lugar algum. E se chegar, não chega para ficar, ele chega para cair. Porque é assim que acontece. Quem se humilha quando chega, ele chega para ficar. Mas quem se ensoberbece, ele até chega, mas ele não fica. Ele chega e ele cai. Porque quando ele chega, ele diz: eu cheguei porque eu estudei muito. Aleluia. Eu cheguei porque eu tinha talentos. Eu cheguei aqui porque olha aí o meu anelzão no dedo. Não tenho nada contra quem tem um anel de teologia no dedo, não.
Mas veja bem, eu cheguei porque realmente eu me esforcei muito para chegar até aqui. Aí ele chega, irmãos, e ele não permanece. Agora quem se humilha é diferente. Quando Deus coloca ele lá em cima, ele diz: eu cheguei aqui, mas talento eu não tinha. Estudar é bom, mas eu não pude. Não vim de uma família estruturada. Não fui apadrinhado por ninguém. Aleluia. Não tinha aptidões nem talentos, mas olha onde Deus me colocou. Aleluia. Olha onde eu cheguei. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Você vai chegar lá e vai chegar para ficar, em nome de Jesus. Levante a sua mão se você crê nesta palavra. Continua na humildade, continua se humilhando diante de Deus. Deus não vai te colocar lá onde Ele disse para você perder, para você cair. Não, Deus vai chegar, vai fazer você chegar lá, para que através do teu nome, o nome dele seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Volto a dizer, Deus não nos dá um nome, irmãos, para simplesmente nós ficarmos orgulhosos. Não, Deus nos dá um nome para que o nosso nome glorifique o nome dele. Aleluia. Deus nos dá um nome para que o nosso nome glorifique o nome dele. Deus exalta o nosso nome para que o nosso nome exalte o nome dele. Deus honra o nosso nome para que o nosso nome honre o nome dele. Aleluia. Porque nós somos representantes de Deus aqui nesta terra, e o mundo tem que saber que ainda existem homens dignos, homens fiéis, homens honrados, homens sinceros diante do Deus Todo-Poderoso. Deus pode contar com você nesses últimos dias? Olha, está perto, hein? O Papa já está preparando o caminho aí para o anticristo. Está perto, irmãos. Nós estamos pensando muito na terra, mas está perto. E o caminho para nosso sucesso. Qual é o nosso sucesso? O fim da nossa fé, o objetivo final, a nossa salvação. Não é ganharmos o mundo e perdermos a nossa vida. É ganharmos a nossa vida. Aliás, mantermos aquilo que Jesus ganhou, que é a nossa salvação. Bendito seja. E nós só vamos chegar lá, irmãos, nos humilhando diante do Deus todo. Irmãos, o homem que se humilha, eu vou falar isso com toda certeza, não tem adultério, não tem prostituição, não tem amor pelo dinheiro, não tem armadilha do diabo que derrube esse homem. Não tem. Enquanto o homem continuar esfregando aquela cara dele no chão, aos pés da cruz de Jesus, irmãos, não tem pecado que o abrace, não tem armadilha do diabo que o abata. Glória a Deus. Irmãos, eu estou cheio, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando eu descobri o poder da oração, irmãos, eu fiquei muito preocupado mais em fazer muito alvoroço, não. A gente grita porque a gente é pentecostal, mas eu não estou preocupado. Eu sei que o poder de Deus está aqui. E eu estou tomando uma ira tão grande, irmãos, de emocionalismo. Uma ira tão grande de manobra, de jargões, de pregador. Porque, irmão, se eu quiser aqui fazer um movimento aqui, eu sei que a igreja aqui é sábia, mas se eu quiser fazer um barulhão aqui, garganta boa para isso eu tenho. A garganta é forte. Oratória a gente vai aprendendo ao longo, né? Mas eu sei que isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas o poder de Deus, através do avivamento da palavra. E o avivamento não vem com a mentira, vem com a verdade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus nesta noite. Eu vou te dar 30 segundos aí para você falar alguma coisa para Jesus. Fale alguma coisa, fale que você o ama. Tira a coroa, diga: Senhor, eu vou tirar minha coroa hoje. Senhor, eu sei que se eu tirar minha coroa, eu não vou entrar da forma que eu não vou sair da forma que eu entrei, vou sair melhor ainda. Aleluia. Eu vou sair mais cheio, eu vou sair mais quebrantado, eu vou sair mais convicto do teu amor, eu vou sair com mais fome e sede de justiça, eu vou sair com mais fome de consagrar a minha vida, com mais vontade de me separar deste mundo, me separar das coisas, dos entretenimentos que roubam o meu tempo. Eu vou sair com mais fome de buscar a oração e o jejum e a meditação na palavra, porque perto está o Senhor. Aleluia. Jesus está perto de voltar, irmãos, e nós precisamos trilhar o caminho da humilhação.
Nós precisamos trilhar o caminho da humildade, da humilhação diante do Senhor Jesus. Deus resiste ao soberbo. Irmãos, não adiantou aplaudirem Herodes, aplaudir e dizer: esse aí fala como um Deus. Não adiantou nada, morreu comido de bicho. Porque enquanto ele falava vestido em trajes reais, e o povo dizia: é um Deus, é um Deus. Aí Deus fez aquele homem morrer comido de bicho. Por causa da sua própria exaltação, ele tomou a glória para si, irmãos. E quantos hoje estão morrendo comido de bicho? Aquele homem, enquanto o povo dizia: é um Deus que desceu entre nós, morreu comido de bicho. Aí lá em Listra, Paulo e Barnabé, enquanto pregava, após curar em nome de Jesus um coxo de nascença, aí os homens daquela cidade disseram: os deuses desceu entre nós em forma de homem. Aí o diabo disse: mais dois que vão morrer comido de bicho. Só que Satanás esqueceu que Paulo e Barnabé eram adoradores. E enquanto ele dizia: vai morrer comido de bicho, Paulo e Barnabé rasgavam as suas vestes e se lançavam diante da multidão e diziam: não façam isto, porque nós somos homens como vocês. Nós somos homens como vocês. Glória a Deus. Vou deixar você falar alguma coisa. Aleluia, 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 aleluia. Deus dá graça aos humildes. A graça não é para o soberbo, é para o humilde. O soberbo prega sem graça, canta sem graça, tudo que ele faz não tem graça. Por quê? Porque ele quer a glória. E nessa noite a gente vai ter que escolher, irmãos, ou a glória ou a graça. Não, irmão Bruno, eu quero a glória, então vai ficar sem a graça. Não, Deus me livre, eu quero a graça, então vai dando glória. Vai glorificando. Vai dando glória. Isso. Glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica que a graça desce. Glorifica que a graça. É bem verdade que tem uns que glorificam com os lábios, irmão. É possível glorificar com os lábios e com a vida, com a prática? Não, é possível. Agora, irmãos, é impossível alguém que glorifica a Deus na prática, no dia a dia, e chega aqui e fica com a boca fechada. Isso aí é impossível. É impossível nós glorificarmos o nosso Deus com a nossa vida, nos esforçando a vencer o pecado do mundo, nos esforçando a vencer, aleluia, os demônios, vencer este mundo, irmãos. É impossível nós glorificarmos a Deus com a nossa vida e chegarmos aqui e fecharmos a nossa boca. É impossível, porque nós somos pentecostais, nós acreditamos no poder e quando nós abrimos a boca para louvar ao Senhor Jesus. Eita Deus poderoso. Quando você glorifica, Deus renova, irmãos. Deus renova, Deus exalta, Deus nos alegra, Deus nos edifica, nos renova, Deus muda nosso coração. Aleluia. Deus dá graça aos humildes. Aí ele vai dizer assim: humilhai-vos, porque o diabo está dando uma de leão por aí. E ele está devorando muita gente. Aqui no versículo 7. Versículo 6, versículo 8. O diabo anda em derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: ó, o diabo está dando uma de leão, está devorando muita gente, e os soberbos estão sendo os primeiros da fila. Agora vai dizer assim: ó, quem se humilha, fique tranquilo, vai resistir o diabo firme na fé. Aleluia. Firme na fé. Firme na fé. Aleluia. Firme na fé. Firme na fé. Bata no peito e vai dizendo: eu vou ficar firme na fé. Aleluia. Eu vou ficar firme na fé. Aleluia. Eu vou ficar firme na minha fé. Aleluia. O diabo não vai devorar ninguém aqui, nem a nossa família. Levante a mão se você acredita. Em o nome de Jesus Cristo. O diabo não vai devorar a tua vida espiritual. O diabo não vai devorar a nossa vida de oração, porque o diabo já devorou a vida de oração de muitos crentes que não oram mais, não sabem mais o que é jejum, mas saem daqui batendo no peito e dizendo: em nome de Jesus, pela graça. O diabo não vai devorar a minha vida de oração. O diabo não vai devorar a minha vida de jejum, de meditação, de temor. O diabo não vai devorar
devorar minha casa, minha família. Não, 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 porque eu vou sair daqui revestido da armadura de Deus. Revestido da armadura de Deus. E quando o Satanás vier dar a primeira pancada, ele vai quebrar os dentes. Porque nós vamos sair revestidos da armadura de Deus. É porque quem se humilha consegue resistir Satanás. Porque quem se humilha tem a graça. Quem se humilha tem a graça. Alcança, irmãos, o pior rei de Israel foi Manassés. Cometeu piores pecados com maiores consequências do que Saul, do que Davi. Aliás, eu vou voltar aqui. Ele cometeu pecados terríveis, mas ele se humilhou. Ele se humilhou. O pecado de Saul foi um pecado com consequências bem menores do que a de Davi. Mas por que Saul não alcançou graça? Porque ele não se humilhou. Quem se humilha tem a graça. O diabo não vai devorar. Então quando alguém te perguntar, irmão fulano, como é que você passou por aquela situação? Rapaz, foi quantas horas de oração? Você vai dizer, não rapaz, até que eu orei, mas não foi isso não. Foi a graça. Foi a graça. Irmão fulano, como é que pode? Para que crise que foi aquela? Tu tá de pé, foi o quê? Foi a graça, meu irmão. Não se admire não, foi a graça. Foi a graça. Aleluia. Irmão, como é que pode? Todo mundo que passa por essa luta sucumbiu, você tá de pé. Foi a graça de Deus. Foi a graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Aleluia. É dom de Deus. É dom de Deus. O segredo está na graça. Para encerrar, a graça de Deus. Agora, por que o soberbo não tem a graça? Porque ele se gloria na força. E a graça não se manifesta na força, se manifesta na fraqueza. E o soberbo, ele não se gloria na fraqueza, se gloria na força. Agora, quem se humilha, ele tem a graça porque ele se gloria na fraqueza. E o que é se gloriar na fraqueza? Se gloriar na fraqueza, irmãos, não é se conformar com os erros. Eu estava pedindo a Deus uma iluminação sobre isso. Meu Deus, o que é se gloriar na fraqueza? A Deus me fez entender uma coisa. Quem se humilha tem a graça, porque se gloria na fraqueza. O que é se gloriar na fraqueza? Você está aqui hoje me ouvindo, eu estou aqui tendo a honra, diante desses homens, diante dos irmãos, de poder compartilhar uma mensagem para os irmãos. Mas sabe o que é se gloriar da fraqueza? Só Deus sabe. Há uma semana atrás, há um mês atrás, há 2 meses, só Deus sabe. Na tua, na minha, só Deus sabe. Deus sabe, não contou para ninguém. Não saiu te caluniando, não te julgou. Pelo contrário, te levantou, te restaurou, te colocou de pé. E hoje você está aqui. Hoje eu estou aqui. Se gloriar na fraqueza é nunca se esquecer das misericórdias de Deus, que Deus usou lá atrás e ainda continua usando. Ninguém sabe, Ele viu, nos restaurou e sempre nos restaura. Se gloriar na fraqueza é nunca jamais se esquecer das misericórdias de Deus. Porque quando o homem se esquece das misericórdias, não, ele pensa que ele é alguma coisa. Ele começa a pensar que ele é tudo aquilo que aconteceu na mensagem, né? Nossa, Deus operou. Aí ele acha que ele é tudo aquilo. Mas quando ele lembra das misericórdias, ele começa a entender que ele não é nada daquilo. Eu vou falar um negócio aqui, é o que eu acredito, irmãos. Um dia eu falei para um amigo meu que eu considero muito, eu disse: rapaz, eu gosto de você porque você vive o que você prega. E você prega o que vive. Ele disse: não, meu irmão, você está enganado. Eu não prego o que eu vivo, ou eu não vivo o que eu prego. Eu me esforço para viver o que eu prego. Aí eu pude entender que o único que viveu, que pregou, foi Jesus.
nós nos esforçamos para viver, ou para viver o que pregamos. E qual a diferença? A diferença é que uns se esforçam para isso, outros não. E enquanto nós nos esforçarmos para viver o que nós estamos pregando, o que nós acreditamos, a graça de Deus estará na nossa vida e haverá autoridade, aleluia. Haverá autoridade de Deus para nós vencermos o mundo, o pecado. Aliás, Ele já venceu por nós, mas nós mantermos essa vitória que Ele conquistou para nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Eu quero orar pela sua vida neste momento. A graça de Jesus. A graça não se manifesta na nossa força, se manifesta na nossa fraqueza. A Bíblia diz assim, lá no livro do profeta menor, vai dizer assim, ó: diga ao forte na sua fraqueza, diga ao fraco na sua fraqueza, eu sou forte. Paulo diz assim: quando eu estive convosco, eu estive na fraqueza. É interessante que Paulo vai dizer assim: o Espírito Santo, Ele intercede por nós, não é na nossa força, nas nossas fraquezas. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó: que os homens de fé, os quais o mundo não era digno, venceram, irmãos, conquistaram pelejas. Homens de fé apagaram a força do fogo, conquistaram reinos, puseram reis para correr. Homens que tiraram da fraqueza a força. Quando o escritor aos Hebreus está dizendo que eles da fraqueza tiraram força, o escritor está dizendo assim: não se admirem com eles. Foi a graça. Aleluia. Foi a graça. Foi a graça. O que aconteceu com eles pode acontecer com você. O que aconteceu com eles pode acontecer comigo. O que aconteceu com eles, aleluia, acontecerá com a igreja. Nós vamos vencer todo e qualquer obstáculo que vier na nossa frente, porque há poder na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Mas é necessário, irmãos, nós nos humilharmos. Irmãos, quando Paulo descobriu que o segredo da vitória está na fraqueza, Paulo nunca mais quis dar uma de forte. Nunca mais. Ele disse: agora é o contrário. Agora, quando eu penso que estou forte, eu sou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. Bem, quem sabe você entrou aqui fraco. Mas é na fraqueza que Deus pode te restaurar nesta noite. Irmãos, eu me lembro de uma vez que eu estava tão angustiado. E acho que 1 minuto ou 3 minutos de oração, irmãos, eu levantei um novo homem. Irmãos, parecia que eu vinha de 30 dias de campanha de oração, em 3 minutos. Olha como é que é o poder da humilhação, irmãos. A gente não tem ideia às vezes do que é o poder de um homem que se humilha diante de Deus. Em 3 minutos de oração, eu levantei um novo homem. Irmãos, eu levantei restaurado, cheio de Deus, cheio de esperança, convicto do amor de Deus. Há poder quando nós nos humilhamos diante de Deus. Agora, triste do homem e da mulher que vive cheio de si mesmo, não aceita repreensões, não aceita orientações, não reconhece quando está errado, não sabe agradecer, não sabe reconhecer, não sabe se humilhar diante de Deus. Mas nessa noite eu quero convidar os irmãos a se humilhar diante de Deus comigo. Curva a sua cabeça. Infelizmente eu não posso fazer que você se humilhe, mas é você que tem que se humilhar. Eu não tenho esse poder. Mas eu tenho certeza nesta noite que se nós nos humilharmos diante de Deus, haverá um avivamento tão grande aqui nesta noite. Eu digo avivamento, irmãos, eu não estou falando movimento, estou falando avivamento. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de conceito, mais fome de Deus, mais certeza de Deus, ter as coisas de Deus mais reais do que as coisas do mundo. Porque às vezes, irmãos, parece que as coisas do mundo são mais reais para nós do que as coisas de Deus.
Porque se nós nos alegramos com tantas coisas, e parece que na prática, às vezes, nós negamos que Jesus ressuscitou. Parece que na prática nós negamos que Jesus ressuscitou. Você pergunta: Jesus ressuscitou? Você crê que o túmulo está vazio? Eu creio. Mas por que você não ora? Por que você não conversa com Ele em oração? Por que nós não jejuamos? Jesus não ressuscitou? Ele é vivo, irmão. Você crê que Ele é vivo? Por que nós não adoramos de todo o coração, irmãos? Irmãos, essa mensagem é para mim, não é? Eu estou compartilhando com você, mas é para mim essa mensagem. Se você quiser receber, recebe. Amém? Jesus ressuscitou, irmãos. Por que nós não reverenciamos a palavra dele? Por que nós não prestamos atenção na palavra? Por que nós passamos mais tempo com os entretenimentos do mundo do que com Jesus? Por que passamos 90 minutos vendo um jogo de futebol e não oramos nem 20 minutos? Ah, irmão, mas isso aí é muita. Você está sendo muito radical, irmãos. Não estou sendo, não, irmãos. Eu não estou sendo radical. Não estou sendo. Por que a gente, irmãos, tem se consagrado tão pouco diante de Deus? Mas essa noite é noite de nós nos humilharmos diante do Senhor. Eu quero me humilhar nesta noite. Se você quiser vir comigo nessa humilhação, dobre o seu... Aliás, encurve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesta noite. Irmão, Jesus voltará em breve. E Ele virá buscar um povo humilde, um povo que se humilhou diante dele nesta terra. Não um povo que acha que está bom demais. Tem crente que acha que está bom demais, que do jeito que ele está ótimo. A graça, como se a graça nos ensinasse a ser mundano, quando pelo contrário, segundo o que a Bíblia diz, a graça nos ensina a fugir da corrupção do mundo. Então tem uns crentes que para eles está tudo bom, tudo ok. Não é assim? Não preciso melhorar mais nada. Do jeito que eu estou orando está ótimo. Do jeito que eu estou está ótimo. Eu não preciso melhorar não. Mas essa noite, irmãos, eu quero me humilhar diante do Senhor. Quero orar junto com os irmãos neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor não rejeitou Davi, Senhor. O Senhor não vai rejeitar a tua igreja. Jamais isso vai acontecer. Por isso nós nos humilhamos diante do Senhor, como se humilhou Davi diante de ti após ser repreendido pelo profeta Natã. Davi não se ensoberbeceu, Davi rasgou suas vestes. Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande misericórdia. Aleluia. Apaga as minhas transgressões, limpa-me da minha iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Mas purifica-me e ficarei mais puro, e ficarei mais alvo que a neve. Não retire de mim a tua presença, Senhor. Não aparte de mim o teu Espírito Santo, mas purifica-me e ficarei alvo. Tu não te comprases em sacrifícios, porque senão eu os traria diante de ti. Porque o sacrifício para ti é um espírito quebrantado. Aleluia. Aleluia. E um coração quebrantado tu não o rejeitarás. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai orando e vai dizendo: Senhor, eu tiro a minha coroa hoje. Aleluia. O errado sou eu. Aleluia. O ingrato sou eu. Não, mas eu tenho sido tão agradecido. Será, irmãos? Será que nós estamos agradecendo? Aleluia, aleluia. Recebe um renovo de Deus nesta noite. Recebe graça do Senhor nesta noite.